Boa noite a todos os internautas das redes sociais do Centro Espírita Bezerra de Menezes. Eu agradeço a direção desse Centro Espírita, o convite que me foi feito para participar da programação do Setembro Amarelo, que é o mês que nós lembramos de valorizar a vida, de fazer um trabalho de prevenção e pós-venção ao suicídio, essa chaga, que ainda nos causa muito sofrimento, a nós espíritos, aos familiares, aos que partiram dessa forma. E me coube então, nesta noite, falar um pouco do alto amor como motivação pela vida. Falar de alto amor, de amor-terapia, sem citar Jesus e Joana de Ângeles, com todo respeito a todos aqueles que abordam esse tema do amor, os cristãos, os de todos os matizes religiosos que querem o bem da humanidade. Mas para nós espíritas, Joana de Ângeles tem sido uma referência na questão de falar de amor. E nós escolhemos alguns tópicos do livro Amor, Imbatível Amor, da série psicológica da Joana. E em um determinado capítulo sobre o sentido da vida, ela nos fala que existir significa ter vida, fazer parte do universo, contribuir para a harmonia do cosmos. Então, já começa nos falando da nossa importância, da importância de cada um de nós que estamos encarnados aqui nesse planeta, essa participação na harmonia do universo, do cosmos, Então, ela vem falando para nós disso, que muitas vezes estamos distantes de conhecer essa importância nossa e, por isso, desvalorizamos a nossa vida. Mesmo sem tentar ou consumar o ato suicida, muitos de nós vivem de forma a desvalorizar essa existência, que tem uma importância enorme para nós mesmos, enquanto espírito, nesse processo evolutivo, mas também em contribuição para que o mundo se torne melhor. Então, nesse processo evolutivo, acontece para cada um de nós o que nós chamamos de vazio existencial, que é responsável por muitas dessas vidas meio hebetadas, e também por muitos casos de suicídio. Porque ter, que é justamente muitos de nós andamos em busca do ter, não se preenche esse vazio. Conhecemos muitos casos de pessoas que, do ponto de vista material, econômico, financeiro, têm de tudo, mas falta-lhe o sentido da vida. E esse sentido da vida, segundo Joana, ele é um sentido pessoal, que ninguém pode nos oferecer. É particular a cada um de nós. E aí vale novamente lembrar Viktor Frankl, o médico sobrevivente do Holocausto, que ao se perceber naquela situação, dentro de um campo de concentração em Auschwitz, procurou dar àquela existência, vamos usar esse termo, miserável, um sentido para a sua vida. E depois que saiu de lá, percebeu justamente que as pessoas que tinham tudo tentavam sair da vida pelo suicídio. E como que ele conseguiu sobreviver? E aí ele criou a logoterapia, e ele tem uma frase assim que é fundamental nessa reflexão
do sentido da vida, que ele diz assim: quem tem por que viver, enfrenta qualquer como ele enfrentou. Então, é um exemplo que a gente traz e a gente sugere sempre ler uma das obras de Viktor Frankl, que chama-se Em Busca do Sentido. Então, Jesus propôs para nós, cristãos, a busca do reino de Deus e de sua justiça. E o que seria esse reino de Deus, então? Segundo Joana, encontra-se na consciência tranquila. Então, assim, uma das formas de felicidade, a gente pode lembrar o Livro dos Espíritos, quando Kardec perguntou qual seria a cota de felicidade comum a todas as pessoas, porque ela é variável, né, para cada um, e a resposta dos Espíritos foi do ponto de vista material, oposta do necessário. Do ponto de vista moral, consciência tranquila. E aqui Joana fala, no reino de Deus, encontra-se na consciência tranquila. E lá na resposta dada pelos Espíritos a Kardec, ainda tem a fé no futuro. Mas o que seria essa consciência tranquila? Ela é resultante do dever retamente cumprido. Então, quando a gente cumpre a parte que nos cabe na obra da criação, por via de consequência, a nossa consciência vai estar tranquila. Mas Joana ainda fala mais ainda dos compromissos bem conduzidos, porque às vezes a gente até cumpre os compromissos, mas de forma equivocada, e dos objetivos delineados com acerto. Esse, segundo Joana de Ângeles, é o reino de Deus, que a gente busca para esse sentido existencial. Então, o sentido, então, é objeto da autossuperação das paixões. Porque quando a gente vai ter que cumprir o nosso dever retamente, a gente tem que abrir mão de muitas de nossas paixões. A gente também vê que esse sentido, né, que está no reino de Deus, ele é do que a gente refletir entre o que a gente deve e o que a gente pode fazer. Porque muitas vezes a gente até deve fazer algumas coisas, mas não pode. Outras vezes a gente pode fazer, mas não deve. Então, quando a gente vai por esse caminho de saber o que pode e o que deve fazer, a gente encontra harmonia em nós mesmos, né? Então, o auto-amor é a conquista, então, né, e o resultado dos processos emocionais amadurecidos. Então, a nossa busca desse auto-amor é esse amadurecimento do ser que a gente precisa buscar e vem buscando ao longo do nosso processo evolutivo. Nós também temos que ter consciência de que cada um está num estágio diferente, que a gente não pode, sem passar pelos degraus evolutivos, a gente querer dar esse salto. Então, essa questão emocional, ela nos atrapalha muito. Mas por que a gente ainda é muito emoção e não sentimento? Justamente por causa do nosso primarismo. Nós ainda estamos nesse processo de sair do primarismo para entrar nesse amadurecimento, na razão, no sentimento. Então não há necessidade também da gente entrar pela autopunição, pela culpa, né, pelo medo de enfrentar essas paixões, essas dificuldades, ou até pela acomodação que muitos de nós acabamos caindo, porque assim, a gente acha que é tão difícil que é melhor ficar como a gente está. E muitas vezes vai parando, né? E Joana nos fala também da importância do pensamento
nessa busca do reino de Deus, nessa conquista do alto amor, no amadurecimento das paixões, né, e amadurecimento do ser, que ela diz que o pensamento irradiando onda de simpatia. Então, quando a gente está voltado para essa conquista do amor e do alto amor, a gente então estimula, né, os neurônios à produção das enzimas saudáveis que respondem pela harmonia do nosso sistema nervoso. Então nós vamos perceber que também nessa busca do nosso sentido, né, do nosso lugar, da nossa importância, o nosso pensamento tem um papel preponderante também na questão da saúde física, né? Porque muitas vezes nós andamos doentes fisicamente por não ter cuidado melhor, vigiado melhor os nossos pensamentos, e aí a gente acaba entrando em um processo de adoecimento em todos os sentidos. O amor, ele proporciona alegria de viver. Algumas vezes a gente vê algumas pessoas com ira, né, fazendo, e muitas vezes nós somos ainda esses imperfeitos, fazendo algo que não devemos fazer, e a gente fica pensando assim, provavelmente essa não é uma pessoa feliz, porque quando a gente se ama, me ama, e sabe da importância nossa, a gente então vive alegre, né? E essa alegria, ela estimula a multiplicação de imunoglobulinas, que preservam o organismo de várias infecções. Por que agora, né, nós estamos vivendo um processo, né, de infecções pelo coronavírus, e às vezes a gente fica pensando, por que pessoas que tinham comorbidade, que tinham idades mais avançadas, conseguiram superar a Covid-19? Talvez por um bom tratamento, ninguém pode negar a ciência, a medicação, mas talvez justamente por isso, porque tinham um organismo imunologicamente mais preservados e conseguiram vencer por esse organismo saudável, em todos os sentidos, conseguiram vencer a infecção, e outras aparentemente saudáveis não conseguiram. Então, o amor-terapia é o processo mediante o qual se pode contribuir em favor de uma sociedade mais saudável, mais justa e mais nobre. Quando nós amamos a nós mesmos, estamos de consciência tranquila, conhecemos o nosso papel, né, dentro do universo, fazemos a parte que nos cabe, né, contribuindo para a vida em sociedade, fazendo esse dever retamente cumprido que Joana nos lembra, então a gente tem uma sociedade também mais justa. Esse ódio, essa intolerância, a falta de fraternidade é resultado também da falta de amor a si mesmo e de amor ao próximo. Então, no início eu falei que a gente não podia falar de auto-amor sem falar de Jesus e de Joana. Por quê? Porque foi Jesus que lembrou a nós que a lei, né, que já estava escrita, era do amor ao próximo, a Deus, ao próximo e a nós mesmos. Fazendo essa referência na vida de relação, mas também lembrando que quem ama a Deus, ama seu próximo, mas ama a si mesmo, procurando uma vida saudável e procurando ser útil na sociedade aonde a gente está inserido. Muitas vezes esse vazio existencial que acaba levando as pessoas às tentativas ou à consumação de um suicídio, ele está
pela falta de utilidade, né? De não ter encontrado a sua maneira de ser útil à sociedade. E algumas vezes, até a gente, quando estava na vida profissional ainda, a gente lembrava de que quanto era triste quando um servidor faltava o trabalho e ninguém percebia. Isto é, ele não fazia falta, porque não se expressava de forma a ser útil àquela instituição. E aí então faltava o trabalho e ninguém percebia, enquanto que outros, né, bastava um instante longe, logo se percebia que ele não estava ali, por essa utilidade. Então nós precisamos também lembrar isso, né, que nós precisamos contribuir com a nossa utilidade, isto é, na nossa forma de ser útil à sociedade, que nos ajuda também a essa sociedade ser mais justa, mais saudável. Então, essa terapia que decorre do alto amor, né, engrandece, enriquece o sistema, e aí o sistema nervoso central, como a gente já falou, e também enriquece o ser humano de estima por si mesmo, descobrindo seu lugar de importância sob o sol da vida. Joana é muito poética, né, nas suas falas, e é aqui quando ela diz que quando a gente descobre o nosso lugar e a nossa importância sob o sol da vida, então esse ser se esplende de alegria, reparte com as demais pessoas o sentimento que o anima, né? É comum vermos algumas pessoas, porque a gente às vezes não presta muita atenção, porque só olha o lado negativo das coisas, mas a gente tem inúmeras pessoas que a gente conhece que onde entra muda o ambiente, muda em todos os sentidos, muda em alegria, muda em contribuição, muda em todos os sentidos. Por quê? Porque essa pessoa, ela, como diz Joana, ela sabe da sua importância sob o sol da vida. E nós precisamos buscar essa importância para que a gente possa se descobrir. Porque Joana nos fala que quando a gente descobre-se potência de energia, quer dizer, as nossas potencialidades que estão íncitas ainda, como a bolota, né, que encerra ali o carvalho, que é grandioso, mas que no início é uma bolota, né? Então quando a gente compreende essas potencialidades, a gente vai canalizando essa energia de amor, né, terapeuticamente, em benefício do próximo e em benefício de nós mesmos. Procurar essa importância, porque em algumas vezes a gente, quando entra na doutrina, né, que às vezes a gente entra, ela não entra na gente, ou quando a gente descobre, está fazendo uma leitura, está ouvindo algumas palestras, então a gente fica pensando assim, então eu vou mudar, isso daqui para frente vai ser diferente, eu não vou mais ter problema, eu vou ter só pensamentos bons. Não é assim, né? Os pensamentos negativos ainda virão, né? As nossas atitudes equivocadas ainda virão. Nós temos que ter consciência de que nós estamos na Terra justamente porque somos ainda imperfeitos. Não tem como a gente querer esconder de nós mesmos. E uma grande questão ligada ao auto-amor e à amor-terapia tem a ver com o autoconhecimento, que também Joana trata de forma magistral esse tema. Porque se eu me conheço também com as minhas deficiências, eu não as escondo de mim mesmo, o que me evita de trabalhá-las.
E quando eu também não observo as minhas potencialidades, aquilo que eu sou capaz de fazer, ao longo das conquistas, nas diversas encarnações, que eu venho conquistando, em cada uma delas, algo de novo em termos de inteligência, mas em termos também de sentimentos, de virtudes, eu também vou para uma autocomiseração, me considerando um ser pequeno, esse ser pequeno que eu me considero, então eu me acho sem importância para a sociedade onde eu vivo, então eu me relego a um espaço ínfimo dentro da própria vida, e aí vou trazendo algumas dificuldades. É preciso também a gente lembrar, considerando esse tema e esse período que nós estamos todos trabalhando a valorização da vida, que alguns de nossos sentimentos inferiores, de nossas negatividades, estão relacionados às doenças emocionais, às doenças da mente. Então, algumas vezes, não basta uma leitura, não basta ir num centro religioso, algumas vezes para buscar esse sentido, para reconhecer a sua importância, as suas potencialidades, é preciso a gente buscar uma ajuda terapêutica e algumas vezes até medicamentosa, para a gente não cair no fanatismo, né, de dizer que tudo se resolve com a religião, com a espiritualidade, ou no ceticismo também, né, de só a ciência resolve. Então, para que a gente tenha esse auto-amor, uma vida saudável, é preciso a gente se conhecer e saber quais são as nossas limitações, se elas são de ordem espiritual, se elas são de ordem física. E cuidar, como diz lá no nosso evangelho, cuidar do corpo e do espírito. Então, quando eu entro nesse processo de canalização das minhas energias em benefício de mim próprio, né, e do próximo, vai desaparecer da minha vida, vai desaparecendo lentamente da nossa vida o quê? A competição doentia e perversa, que é o que tem também nos machucado tanto nesse período de tanta intolerância nas redes sociais, de tanta polarização. Se eu não penso como você, então estou do outro lado. Quando eu era mais jovem, tinha muitos ditados, né, que os mais antigos falavam, e um deles era esse: quem não está comigo está contra mim, que é um equívoco enorme, né? Eu não estou com o outro porque eu penso diferente, isso não significa que eu esteja contra essa pessoa. Então, quando eu canalizo as minhas energias espirituais, energias físicas saudável, eu estou, então, fazendo desaparecer de mim essa competição doentia e perversa. E também o domínio arbitrário e devorador do egoísmo. Porque nós não fizemos essa referência aqui, mas vamos fazer. Algumas vezes nós confundimos auto-amor com egoísmo. Então, eu me amo, eu vou me dar a melhor roupa, vou me dar o melhor carro, onde eu posso, eu vou me dar a melhor condição física, eu vou fazer, o melhor lugar é o meu. Então, isso não é, isso é egoísmo. Auto-amor, como nós já falamos, é reconhecer a sua importância, o seu valor, mas também canalizar essa importância em benefício da sociedade onde eu vivo. Fazer o que é melhor, principalmente pensando na vida do espírito e não somente na sua condição terrena. E então, quando a gente consegue fazer desaparecer essa competição doentia e perversa, quando a gente consegue ir dominando, né, esse egoísmo, né, que é devorador, né, vai surgindo diferentes condutas em nós, né, que se descobrirão portadoras de inestimáveis recursos de paz e saúde
conforme Joana nos fala nessa obra já citada, Amor Imbatível Amor, porque ela diz que esses recursos de paz e saúde são promotores do progresso e realizadores de felicidade na Terra. Então, é bem profundo o que nos fala Joana em relação a você ir trabalhando esse egoísmo que nos faz tanto mal. Porque eu posso me descobrir, então, no auto-amor e na amor-terapia, eu posso me descobrir trabalhando paz e saúde. Quem é que gosta de viver num lar em conflito? Quem é que tem saúde quando vive 24 horas por dia em conflito? Então é preciso a gente reconhecer que trabalhar pela paz e pela saúde nos ajuda a ser promotores de felicidade na Terra. E aí nós voltamos para o início da nossa fala aqui, trazida por Joana, porque existir significa ter vida, fazer parte do universo, contribuir para a energia do cosmos. Essas eram as reflexões trazidas nessa obra Amor Imbatível Amor, de Joana de Ângeles, da série psicológica, para que a gente possa, no tema que nos foi proposto, lembrar que o auto-amor é uma motivação para a vida. Que todos nós nos sintamos motivados a viver cada dia plenamente na certeza de que Deus não desampara nenhum de nós. Muito obrigada e uma boa noite a todos. Olá, tudo bem? Você gostou da nossa palestra? Algum ponto que lhe chamou a atenção? Comente aqui embaixo, queremos lhe ouvir.